Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, mais uma vez, capítulo 2, versos 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, versos 18 a 29. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, essa já é a quarta carta que nós temos estudado a respeito do que Jesus está mostrando para as suas igrejas, quem elas realmente são. Umas são elogiadas, outras são apenas elogiadas, outras são elogiadas, mas com apontamentos de alguns erros. Tiatira é uma dessas igrejas onde o Senhor Jesus tem elogios para fazer, mas também tem uma séria advertência contra essa igreja. Essa igreja de Tiatira, ela tinha um problema que Éfeso detestava. Éfeso não permitia que o problema que assolou essa igreja de Tiatira, não entrasse porta adentro da sua própria igreja. No entanto, quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo, que foi a exposição anterior, elas têm o mesmo problema. Aquilo que Éfeso detestava, Pérgamo e Tiatira acolheram para si. E Jesus faz uma séria advertência contra a igreja de Pérgamo e faz uma séria advertência contra essa igreja de Tiatira a respeito do que eles têm alimentado o seu coração, a respeito daquilo que eles têm aceitado como ensinamento para si. Eu quero salientar uma questão, isso não pode fugir da nossa mente quando nós estamos estudando essas cartas do Apocalipse. Eu tenho a tendência de acreditar que quando o Senhor Jesus envia essas 7 cartas para essas 7 igrejas, o número 7, quando descrito em Apocalipse, normalmente em textos apocalípticos de profecias futuristas, Daniel e Apocalipse também, quando o número 7 ele aparece, ele quer demonstrar uma totalidade de alguma coisa. Em se tratando de igrejas, o número 7 representa a totalidade das igrejas que já existiram, que existem e que vão existir ainda.
Então, quando nós olhamos para cada perfil de igreja mostrado nesse Apocalipse, nós podemos perceber claramente que o Senhor Jesus está mostrando para nós que, de alguma maneira, nós estamos inseridos em algum contexto desse, porque nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, nós fazemos parte daquilo que nós chamamos de igreja fiel ao Senhor Jesus. E se Ele enviou essas 7 cartas para essas igrejas, essas 7 cartas precisam fazer sentido para nós hoje. Então, mais uma vez, eu considero que esse momento é o momento onde Jesus está nos chamando, como se fosse um consultório médico, para mostrar, para dar um laudo para nós, como é que está a tua saúde. E não é possível nós sermos cristãos, não é possível que nós leiamos esse texto, essas cartas do Apocalipse, e não nos vejamos em alguma delas. Não é possível. Mesmo que sejam só elogios que Jesus tem para a sua vida, você precisa estar num contexto desse. De alguma forma, essas cartas que Jesus escreveu para essas igrejas são escritas para você e para mim. Então preste muita atenção naquilo que nós vamos expor, naquilo que o Senhor tem para falar com você nessa noite. E acima disso, acima de apenas ouvir, prestar atenção, tome essas verdades para o seu coração. As cartas sempre finalizam com: quem tem ouvidos, ouça. Bem-aventurado aquele que ouve. Mas o ouvir aqui não é simplesmente entrar num ouvido, sair no outro, mas pegue essas verdades para você. Entenda que Jesus está falando com você. Entenda que o Senhor Jesus quer acertar com você aquilo que talvez esteja faltoso na sua própria vida. Mas o contexto, irmãos, para nós entendermos o que de fato o Senhor Jesus quer com aquela igreja, é muito importante para isso. Para nós termos ideia, aquela cidade ela era muito famosa por conta do seu comércio, por conta do artesanato. E aquela cidade é a cidade natal, inclusive, de Lídia, que é aquela mulher que se converte lá com a pregação de Paulo, quando ele está pregando em Filipos. Lídia é aquela mulher que está ali ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor abre o seu coração para que ela entenda as palavras que o apóstolo Paulo está dizendo, e ela então se converte, é batizada, junto com toda a sua família. Isso está lá em Atos capítulo 16, verso 11 em diante. Lídia, inclusive, era uma comerciante. Não se esqueça que nós acabamos de falar que Tiatira era um polo comercial muito importante naquela época, e especialmente a respeito de produtos que eram trabalhados manualmente, artesanato, seja de barro, seja de couro, enfim, era uma cidade conhecida por isso. E Lídia era uma comerciante de púrpura, e ela estava ali em Filipos, certamente vendendo, comercializando o seu produto. O comércio era uma forma majoritária que aqueles moradores eram conhecidos fora dali. E interessante, irmãos, que isso vai fazer muito sentido para nós lá na frente, porque Tiatira, a cidade de Tiatira, os comerciantes tinham uma opção, ou eles tinham a tradição de se organizar em centros, em associações comerciais. Ou seja, se você fazia arte em barro, você tinha uma associação ali que representava a tua classe, de oleiro, de alguém que trabalhava com barro. Se você trabalhava com couro, você tinha uma associação comercial que você se reunia periodicamente com aquela associação. Enfim, todos os segmentos de trabalho manual em Tiatira tinham as suas associações comerciais. Só que as associações comerciais daquela época não eram iguais às nossas de hoje. No momento em que os cidadãos, aqueles comerciantes, se associavam a elas, eles faziam um pacto de adoração, onde cada associação tinha os seus próprios ídolos, os seus padroeiros. Então, o oleiro tinha o seu padroeiro, aquele que trabalhava com couro tinha o seu padroeiro, aquele que trabalhava com tingimento de tecido tinha outro padroeiro. Então, não era simplesmente fazer parte de uma comunidade comercial, mas era uma comunidade que, além do comércio, eles tinham a intenção de ter as suas festas pagãs de adoração aos seus ídolos, e no meio dessas festas tinha prostituição, tinha banquetes com animais sacrificados aos ídolos, e esse
era o grande problema da cidade de Tiatira e que também foi um grande problema para a cidade, para a igreja dessa cidade também. O que acontece, irmãos, é que os cristãos, eles estavam, os judeus ou os moradores daquela cidade, eles estavam se convertendo e ao mesmo tempo que eles eram comerciantes, eles tinham as suas funções nessas associações comerciais. O problema é que isso começou a entrar em conflito. Eu sou crente, mas faço parte de uma associação comercial, tenho todos os meus privilégios por conta disso, tenho o meu status diante da sociedade, tenho a isenção de alguns impostos, tenho privilégios financeiros, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer em relação à minha cidadania romana, cidadania na cidade de Tiatira, mas o que eu vou fazer também com a minha cidadania celestial? Esse é o grande conflito que os crentes de Tiatira estavam enfrentando. Só que a situação piora um pouquinho, porque dentro da própria igreja tem alguém dizendo para eles que está tudo bem, que não tem problema nenhum você fazer parte de movimentos, de associações, onde o nome de Deus ele não é glorificado, e acima disso o nome de Deus ele é envergonhado, porque ali se adoram ídolos, e se come carne oferecida a ídolos, e acima disso existem relações sexuais ilícitas ali naquelas associações. Existia uma mulher dentro da igreja de Tiatira fazendo isso, e aí o texto vai nos mostrar o enredo dessa história. Lídia, essa personagem que nós acabamos de citar, sendo uma comerciante, ela certamente fazia parte de uma associação comercial nessa cidade. Eu fico me perguntando, o que Lídia fez depois de convertida? Não fala, a palavra não fala, mas certamente Lídia fazia parte dessa igreja de Tiatira. E eu tenho a tendência a acreditar que Lídia, ela foi uma dessas fiéis que o texto acabou de citar no versículo 24. Mas, irmãos, entrando então nessa passagem, nesse texto, a introdução da carta é exatamente igual às demais cartas que nós temos nesse livro do Apocalipse. Ela é introduzida com uma mensagem ao pastor da igreja, e novamente Jesus se apresenta a essa igreja específica com os seus atributos, ou seja, com aquilo que ele é conhecido, com aquilo que ele se apresenta, com aquilo que ele quer ser visto naquela igreja. Não são os mesmos, não é as mesmas características que ele se apresenta para as igrejas anteriores e nem para as que virão. São características específicas para resolver esse conflito na igreja de Tiatira. Então Jesus se apresenta para aquela igreja dizendo que ele tem olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essas mesmas características Jesus se apresentou primeiramente a João, que está lá no capítulo 1, versículo 16 em diante. Mas por que Jesus ele se apresenta especificamente para essa igreja com esses atributos de olhos de fogo e pés de bronze polido? Isso significa que Jesus ele tem a capacidade, com esses olhos de fogo, essa capacidade de enxergar exatamente o que está no seu coração, exatamente o que estava acontecendo naquela igreja. Jesus, com esses olhos de fogo, nada escapa àquilo que ele quer ver, nada. Talvez a gente olhe para essa igreja de Tiatira e para os elogios que ela recebe, porque são elogios muito bons e que demonstram que eles tinham essa tendência a levar a sério a sua vida cristã, porque Jesus vai dizer: olha, vocês estão progredindo, vocês estão fazendo tudo certo, as primeiras obras de vocês foram superadas em muito pelas últimas obras que vocês têm, ou seja, vocês estão caminhando para o rumo certo. Aparentemente é uma igreja boa, só que os olhos de fogo de Jesus vão além, vão um pouco mais adiante, e aquilo que para nós talvez passaria batido, para Jesus não passa. Os olhos de fogo de Jesus têm essas características de revelar até o segredo mais bem guardado, seja de uma igreja, seja de um indivíduo. Jesus sabe exatamente o que nós fazemos quando as câmeras estão desligadas.
Jesus sabe exatamente o que nós fazemos quando nós não estamos aqui na igreja. Ele sabe. É por isso que essas cartas, elas são tão profundas e precisam falar com a gente. Porque Jesus escreve para pessoas como nós. Precisa falar para mim. Porque essas cartas são dirigidas para pessoas pecadoras, como eu, como você. Então Jesus quer dizer exatamente isso. E esses pés de bronze que Jesus também se apresenta são características de uma armadura de guerra. De uma armadura de uma pessoa que mostra, ou de um guerreiro se mostrando prestes a lutar e a destruir alguma coisa. Então, se esse guerreiro que é Jesus está enxergando todas as coisas que existem naquela igreja, as boas e as ruins, ele está dizendo: olha, contra as ruins eu quero dizer para vocês que eu vou me levantar. Eu vou me levantar contra as coisas ruins, contra aqueles que estão pervertendo a minha igreja, e eu vou pelejar contra eles. Então os pés de bronze são os pés de uma armadura, os pés talvez incandescentes, que vão pisar o ímpio, e mais especificamente nesse contexto, pisar sobre a cabeça dessa falsa profetisa e dos seus discípulos. Versículo 19, Jesus elogia os pontos fortes dessa igreja. Ele diz que, primeiramente, Jesus conhece, e o conhecer de Jesus não é simplesmente, como nós já dissemos aqui, não é simplesmente um conhecimento raso, um conhecimento onde ele sabe apenas a superfície da igreja, mas esse é um conhecimento muito mais profundo, ele é integral. Jesus, ele vê integralmente tanto a sua igreja como cada um de nós. E ele diz que conhece algumas coisas naquela igreja. Ele diz que conhece as obras, o amor e o serviço. Irmãos, percebam que a igreja de Tiatira, eles trabalhavam muito. Porque Jesus vai utilizar a palavra obras 2 vezes pelo menos, serviço, que é correlato, e Jesus vai identificar aquela igreja como trabalhando com a motivação certa. Eles trabalhavam muito. E qual era a motivação certa para que eles trabalhassem, tivessem boas obras? Qual que era a motivação? E isso precisa ser a nossa motivação também. Contextualizando com Éfeso, Tiatira tinha o que Éfeso não tinha. Então percebe que Éfeso também tinha muitas obras, mas eles não tinham o que essa igreja de Tiatira tinha, que é amor. Quando Jesus vai criticar a igreja de Éfeso, ele vai dizer: vocês trabalham, vocês fazem muitas coisas, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Vocês fazem tudo certinho, mas quando a gente vai ver a motivação do seu coração, está faltando aquele amor, amor a Deus e amor ao próximo. Vocês não têm isso. E essa igreja de Tiatira não tinha falta disso. Eles tinham muito trabalho, eles faziam muitas coisas, mas eles tinham essa motivação certa, que era o amor. E quando nós olhamos para a palavra grega, do original grego, atribuído a essa palavra amor, dentre várias que a gente pode dizer que é amor, tradução, é uma palavra que, olhando para lá, quer dizer ágape, um amor ágape. Amor ágape é um amor sacrificial. Diferente de alguns outros amores, o amor eros, ou amor filéu, que é uma amizade apenas, e o eros, que é um amor mais relacionado ao desejo, que talvez de um marido para uma mulher e vice-versa. Aqui não, aqui essa igreja tinha um amor ágape. Eles se sacrificavam, eles trabalhavam, mas tinham o amor como esse combustível. E é interessante que aquela igreja era identificada trabalhando muito, e eles estavam envolvidos na pregação do Evangelho. Não se esqueça disso, que trabalhar para o reino de Deus não é pura e simplesmente compor os ministérios da igreja. Também é, mas não simplesmente. O nosso trabalho para o reino de Deus é muito mais lá fora, talvez, do que aqui dentro. E consiste na pregação do Evangelho, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, enfim, na sua vizinhança. E eles faziam isso, mas eles tinham também uma tendência, uma característica, que eles cuidavam das pessoas, das suas necessidades físicas. Por que a gente entende que aquela igreja tanto pregava o Evangelho, quanto
ministrava na vida das pessoas que necessitavam, na vida dos pobres, na vida das viúvas, dos órfãos. Por que a gente entende assim? Porque a palavra que João utiliza, que Jesus utiliza nesse texto para serviço, é a palavra diaconia. Serviço aqui é diaconia. E quando a gente olha para o contexto onde essa palavra apareceu pela primeira vez, que é no livro de Atos, quando ali as viúvas estavam tendo as suas necessidades e elas não estavam sendo atendidas pela igreja, os apóstolos dizem: olha, a gente não vai deixar o ministério da palavra para servir às mesas, mas a gente vai se dedicar aqui dessa maneira de novo, continuando dedicando a palavra e a oração. Escolham entre vocês pessoas que possam cuidar dessas coisas. E ali os diáconos são instituídos. E essa igreja fazia tudo isso. Jesus então também vai dizer que conhece, além das obras, o amor, o serviço, a perseverança e as obras mais numerosas do que as primeiras. Queridos, Tiatira era uma igreja que cresceu desde a sua fundação. Como nós já dissemos, diferentemente de Éfeso, Tiatira se preocupava em crescer nas suas obras, crescer no conhecimento, crescer na sua teologia, crescer no evangelismo. Os membros foram elogiados porque eles progrediram em tudo isso. Eles progrediram no conhecimento, no serviço, no cuidado, no amor uns com os outros. Para aqueles crentes, irmãos, frequentar culto não era uma condição. Para aquela igreja, irmãos, para os crentes daquela igreja, sentar no banco e ficar só observando o que estava acontecendo na igreja, os trabalhos que estavam acontecendo, a rotina daquela igreja, a ministração daquela igreja naquela cidade, não era isso que eles queriam. Não era isso que eles queriam. Eles não se contentavam em simplesmente serem espectadores do reino de Deus, mas eles queriam progredir. Tanto que Jesus vai dizer: olha, sabe aquelas obras que vocês faziam no ato da conversão de vocês? Vocês estão de parabéns, porque elas aumentaram e muito. Porque vocês não se contentam apenas em conhecer a Deus na superfície, mas vocês vão fundo. Vocês querem mais, vocês querem servir mais, vocês querem conhecer mais. E isso nós vamos ver que faz sentido lá na frente para nós, inclusive na aplicação. Verso 20, Jesus passa a destacar agora os pontos fracos daquela comunidade. Onde é que Jesus reprova aquela igreja? Perceba que Jesus ele é tão imparcial que ele vai dizer assim: tudo bem, vocês têm essas qualidades em vocês, vocês estão progredindo em todas essas obras, mas vocês ainda precisam se adequar um pouco mais. Isso mostra, irmãos, para nós que talvez se nós olhássemos para essa comunidade e com esse problema que eles enfrentavam, a gente não ia achar muito esquisito. Talvez a gente, nessa intenção de fazer vista grossa, talvez para aquilo que acontece de errado numa igreja, por conta de coisas boas que acontecem, e não é assim com Jesus. Coisas boas que acontecem na igreja, motivos para uma igreja ser elogiada, não nos habilita a passar a mão na cabeça da igreja, ou de membros, ou de qualquer um que seja, de pastores, presbíteros, enfim. Isso não nos habilita a passar a mão na cabeça do erro de ninguém. Que coisa. Para Jesus não tem politicagem. Para Jesus o errado sempre vai ser errado. Para Jesus o elogio que Ele nos faz não tira de nós a responsabilidade de termos uma vida íntegra, uma vida sem escondermos alguma coisinha dele, de termos um canto ali, um quartinho da bagunça na nossa vida. Sabe que para Jesus esses quartinhos da bagunça não tem vez. Então Jesus, a partir do versículo 20, vai reprovar aquela igreja em alguns aspectos. Por que Jesus reprova aquela igreja? Porque eles toleravam hereges no ensino da igreja. A igreja de Pérgamo, ela caiu no mesmo erro, como nós já dissemos, que era ter nicolaítas, essa seita herege, ter os nicolaítas dentro da igreja. O mesmo grupo que a igreja de Éfeso detestava e pôs eles para correrem. Não permitia que eles ensinassem ali. O fato é que Tiatira tolerava que uma mulher que se denominava profetisa tivesse espaço na igreja. Por
é a diferença entre aquilo que Pérgamo estava vivendo e o que Tiatira estava vivendo? O mesmo problema, mas com dimensões diferentes. Pérgamo era mais ou menos uma igreja que não se preocupou muito com a disciplina. Os membros estavam ali em meio a heresias, ouvindo heresias, mas não era algo institucional. Aparentemente, em Tiatira, esse grupo nicolaíta, liderado por essa mulher que a gente não sabe o nome, apenas que ela é comparada com Jezabel, essa mulher tinha púlpito na igreja. Aparentemente, aquela mulher ensinava de maneira livre, de maneira sistemática. Era alguém que pegava o microfone da igreja para ensinar. O que o texto vai dizer é que eles toleravam, ou seja, eles davam um aval para aquilo. Eles negligenciavam a capacidade de destruição que uma heresia tem dentro de uma igreja. E os irmãos estão lembrados de uma vez, em uma dessas exposições, que nós citamos aqui um contexto que aconteceu em Goiânia, na década de 90, onde começou a surgir um movimento aqui chamado G12. Quem lembra do G12 vai se lembrar como que o negócio foi feio aqui em Goiânia e por onde passou. Depois você pesquisa aí na internet o que era esse grupo G12. Mas o que acontece é que a igreja de Tiatira estava dando púlpito para eles. Estava dando como se fosse uma classe de EBD para que eles ensinassem ali as suas heresias. E é interessante, irmãos, que essa mulher, e o texto bíblico que Jesus vai comparar com talvez a figura do mal no Antigo Testamento, que era Jezabel, essa mulher, ela se declarava profetisa. Ela se declarava profetisa, não tendo ninguém que a tivesse colocado nesse cargo, nessa função. E o que isso tem a ver? Qual é o peso de alguém se declarar um profeta e não ser um profeta? Acontece que essa mulher, ela, ao dizer que era profetisa, ela dizia que era uma representante escolhida de Deus. Ela era uma representante legítima de Deus diante daquela igreja. Então era alguém que chegava na frente da igreja e dizia: eu tenho uma palavra de Deus para você. Era talvez aquela mulher que gostava de um eis que te digo hoje. Só que o Senhor Jesus vai mostrar que profeta de Deus, coisa nenhuma. A ideia geral, irmãos, é que eles estavam negligenciando uma pessoa que se dizia boca de Deus naquela igreja. Uma palavra que traz consigo a noção de alguém com oráculos, com mistérios, com pronunciamentos. E talvez ela fazia isso dizendo que havia tido um sonho, havia tido uma revelação. E ela trazia isso para a igreja de Tiatira, e muita gente via nas palavras dela algum tipo de coerência, tanto que eles estavam seguindo aquela mulher. Éfeso detestava essa falsa doutrina. Pérgamo permitia que esses nicolaítas vivessem ali no meio da igreja, enganando os crentes. Tiatira, no entanto, permitia que eles ensinassem de maneira aberta as suas heresias. E ela ensinava, irmãos, que praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema para os crentes. E é interessante essa expressão, esse momento aqui, porque o Senhor Deus vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, que ela estava enganando os meus servos. Ou seja, gente crente estava caindo nessa ladainha dessa mulher. Gente crente, fiel ao Senhor, estava dando ouvidos para essa mulher, a ponto de se ajuntar com ela. A grande questão em Tiatira, irmãos, como eu já disse lá no começo, essa mulher estava incentivando, a grande questão é que as participações de alguns crentes da igreja nas festividades, das associações comerciais, estavam sendo incentivadas por ela. Ou seja, ela dizia para esses crentes assim: não tem problema você participar lá com eles.
Não tem problema você ir para essa festa aí dessa associação comercial e você ali, em nome de uma boa vizinhança, você comer aquela comida que está lá na mesa. Não tem problema se naquelas festas forem exigidos de você algum tipo de prática sexual ilícita, seja ela homossexual, seja ela de adultério, heterossexual, seja ali de qualquer outro tipo de prática nesse sentido. Não tem problema. Então perceba que é uma conversa, irmãos, muito sedutora, porque ela tira da palavra de Deus as exigências de uma vida santa. Talvez essa igreja, talvez essa mulher possa ser comparada com tantas outras igrejas que nós temos hoje, que pregam só que Jesus é amor, que Jesus é paz, que Jesus é... Esses dias eu estava assistindo um podcast e já não me lembro mais o nome da pessoa que estava ali, mas era alguém que lidava com jovens na igreja, e ele disse, tem igrejas, e ele dizendo que participou de um culto assim, essa igreja que ele participou do culto, estava pregando Jesus como se fosse um personagem infantil, muito conhecido nos Estados Unidos, que é um personagem chamado Barney. Barney é um personagem, você que é pai, você sabe o que eu estou dizendo. O Barney é um personagem infantil, meio roxo, um dinossauro ali, e sempre um amigão. Ele é sempre um amigão de todo mundo. Não, todo mundo é amigo dele. Ele não exige nada de ninguém, ele só quer brincar. E ele disse, olha, essa igreja parecia que Jesus era o Barney. E tem igreja demais por aí pregando isso, irmãos. Tem igreja demais pregando que hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, e a graça exclui aquilo que a lei exigia. E era exatamente isso que essa Jezabel estava fazendo. Não tem problema vocês participarem não, gente. Quando vocês saírem do culto aqui, pode ir para lá, não tem problema. Vai cumprir os seus deveres com a sua associação. Se você é comerciante, tem que ir lá. Só que Jesus está dizendo, a tua associação, o seu comércio, o seu trabalho não pode sobrepor a sua vida com Deus, a sua vida de crente. Se essas duas áreas da sua vida estão se chocando, o teu trabalho, as exigências do teu trabalho, as exigências da tua escola, da tua faculdade, da tua família, se isso se choca com o Evangelho, você não precisa ter dúvida nenhuma. O que você tem que escolher? É o Evangelho. Custe o que custar. É só a gente pegar de novo a nossa lembrança do que nós pregamos lá em Daniel, porque Daniel e seus amigos eram assim o tempo todo. O tempo todo era exigido que aqueles homens participassem de algum evento que ali eles teriam que negar pelo menos um pouquinho a sua fé. Era prostrar diante de Deus, era participar de uma festa, era negar isso, era assumir outro compromisso, o tempo todo. E nisso nós não somos diferentes, irmãos. Teu trabalho pode ter isso, a tua faculdade pode ter isso, a sua família pode ter isso. Agora a questão é, nós sempre estamos perguntando isso: como você tem reagido a essas exigências que o mundo te faz? Está barganhando? Você está sendo fiel? Como é que você está? Prostituição aqui nesse contexto, e no contexto do Novo Testamento inteiro, vem de uma palavra porneia. E dessa palavra porneia é que vem a tradução para o nosso português de pornografia. Ou seja, quando Jesus está dizendo, olha, a prostituição que essa mulher está incentivando é toda e qualquer imoralidade sexual, seja ela coletiva ou seja ela individual. Então Deus está dizendo, Jesus está dizendo, vocês estão convivendo com essa mulher no centro da igreja de vocês. Vocês estão dando púlpito para essa mulher que está levando os meus servos, os crentes, para longe de mim. Mas por que Jesus, irmãos, chama essa mulher de Jezabel? Precisamos entender isso. Jezabel, para a gente refrescar a memória, foi uma personagem lá do Antigo Testamento, e ela foi esposa de um rei extremamente perverso em Israel. Extremamente perverso, que era o rei Acabe. Acabe, ele tomou essa mulher, que não era israelita, ela vinha de uma terra chamada Sidom,
que era um povo meio que rival de Israel e pagão. Eles adoravam Baal. E ele toma essa mulher desse povo com uma única e exclusiva intenção no seu coração, que era afrontar a Deus. Acabe, ele fazia exatamente o que Deus não mandava. Ou Deus mandava, ele fazia exatamente o oposto. Então, esse rei de Israel, ele toma para si essa mulher que era extremamente perversa. E quando essa mulher chega em Israel para reinar junto com Acabe, ela já era uma adoradora de Baal. E ela fez com que Israel se perdesse com essa idolatria. Porque Acabe, ele foi construindo altares por todo Israel em homenagem a esse deus Baal, por conta dessa mulher chamada Jezabel, esposa desse rei. Essa mulher também, ela protegia esses profetas desse ídolo e perseguia os profetas do Senhor. Ela perseguiu inclusive violentamente o profeta Elias. Depois que Elias tem aquele episódio onde ele faz chover fogo do céu e ali o sacrifício é consumido, você pode conferir essa história no livro de 1º e 2º Reis. E ali naquele momento, Elias mata os 400 profetas de Baal, e essa mulher diz que não vai descansar enquanto não fizer com Elias o que ele fez com esses profetas de Baal. Então ela tinha um círculo de profetas ali do lado dela, os profetas de Baal. E Elias acabou com esse ciclo de profetas, e ela então foi perseguir Elias, e Elias foge. Elias tem que fugir. Finalmente, depois de muitos anos de maldade, aquela mulher, incentivando o mal em Israel, incentivando a idolatria, incentivando a prostituição, ela foi morta a mando de um homem chamado Jeú. Pode conferir isso no livro de 1º e 2º Reis. Então, irmãos, Jesus, ele associa essa profetisa do Antigo Testamento, essa figura diabólica do Antigo Testamento, com essa mulher que está lá na igreja de Tiatira. Ou seja, o que Jesus está fazendo? Pegando essas duas figuras e unindo elas para mostrar: olha o que vocês estão fazendo no meio da igreja de vocês. Vocês estão fazendo o mesmo que o rei Acabe fez, introduzindo essa mulher no centro da igreja, no centro do povo de Deus. E isso fez com que o povo se corrompesse. Em suma, o que essa mulher fazia? Em suma, essa profetisa, ela dizia que não tinha problema nenhum em os crentes frequentarem essas associações comerciais da cidade, em nome de um dever cívico, além de participarem também das práticas idólatras desses locais. Não tinha problema nenhum. Olha que palavras sedutoras, irmãos. Olha que palavras que vêm de encontro ao nosso coração, que muitas vezes é pecaminoso demais, é levado demais para o pecado. E quando esse nosso coração ele encontra um combustível dizendo: olha, eu vim da parte de Deus dizendo para você, não tem problema nenhum você praticar isso. Não tem problema nenhum você se associar com esse povo. Não tem problema nenhum você deixar um pouquinho de lado essa sua fidelidade aí. Não tem problema. Deixe de ser fundamentalista. Seja um pouquinho mais liberal, se ame mais, aproveite mais a sua vida. Era isso que essa profetisa estava incentivando o povo de Deus a fazer. E essa situação, como eu já disse, ela era tão trágica, porque essa profetisa não estava enganando os ímpios, ela estava enganando os crentes, irmãos. Eram os crentes fiéis que estavam sendo seduzidos por essa mulher. Mais uma vez, problema de falta de doutrina. Crente velho já de igreja não se aprofunda na doutrina. Aí quando chega uma doutrina errada, embarca junto. Igrejas antigas, históricas, e quando chega um vento de doutrina mais forte, elas embarcam, elas se curvam. G12. Isso é um contexto nosso, lá nos 90. Mas hoje, quais são as heresias que são pregadas hoje e que vêm num tom assim: está tudo certo. Jesus não vai se importar com isso. Jesus não vai te punir por isso.
Então, essas cartas do Apocalipse vêm para reajustar a nossa caminhada. Versículos 21 a 23, Jesus diz o que ele fez e o que ele fará em relação a essa profetisa. Ele vai dizer assim: dê-lhe tempo para se arrepender. De alguma maneira, Jesus já tinha enviado algumas pessoas para conversar com aquela mulher, porque ele diz que ele tinha dado tempo para aquela mulher se arrepender e ela não tinha se arrependido. Então a chance já tinha sido dada. Ele vai dizer também que iria prostrar aquela mulher de cama. Jesus está aqui afirmando que, por conta da maldade que ela praticava, ele iria lançar sobre aquela mulher uma doença muito terrível. Por ela estar fazendo com que a igreja se desviasse, ele iria fazer com que aquela mulher então recebesse na sua carne uma doença extremamente terrível. E contra os seus seguidores, os seguidores de Jezabel, Jesus trará, primeiro, depois de tratar com a mulher, depois de tratar com essa profetisa, dá tempo dela se arrepender, e ela não se arrependeu, Jesus trazer uma doença para a vida dela, uma doença grave. Jesus agora passa a olhar para os seus seguidores. Então perceba que Jesus ele não trata só o líder da questão. Jesus ele não trata só o líder que está fazendo o povo se desviar, ele trata o povo que se desvia também. E quando Jesus desvia o olhar agora da profetisa para os seus seguidores, Jesus vai dizer que vai trazer grande tribulação caso eles não se arrependam. Aparentemente, irmãos, esse grupo, eles ainda não tinham ido tão longe quanto essa mulher tinha. Por isso Jesus diz que vai dar tempo para que eles se arrependam. Mas eles vão se arrepender mediante essa tribulação. Agora, um outro grupo, então percebam que existe essa liderança no centro, existe um ciclo mais distante dela, mas que está com uma certa simpatia para o que ela está dizendo, ou seja, não, deixa ela pregar aí, está tudo certo, não tem problema. Mas existe um outro grupo, num círculo mais próximo a essa mulher. Porque no versículo, no decorrer do texto, Jesus vai dizer: matarei os seus filhos. Esses sim foram tão longe quanto essa mulher. Esses sim estavam na igreja, ao mesmo tempo que iam para as festas idólatras, para comer sacrifício aos ídolos, para se prostituírem. Esses tinham ido longe. E Jesus vai chamar essas pessoas de filhos. E ele diz que vai matar os filhos dessa mulher. Entendemos que, nesse contexto, não são filhos biológicos dela, mas são filhos dessa doutrina que ela está pregando. São filhos espirituais. Então Jesus vai dizer que, além de prostrar essa mulher de cama, além de trazer tribulação para aqueles que simpatizam com ela, mas ele vai matar esses que estão unidos com ela. Matarei os seus filhos. E isso com um objetivo, irmãos. Primeiro, um dos objetivos: purificar a igreja de Tiatira. Jesus se preocupa com a pureza da sua igreja, e ele diz que vai fazer tudo isso em nome dos demais crentes que não se prostituíram com ela, trazendo um local santo, puro, de adoração ao Senhor Jesus. Mas ele vai dizer que vai fazer todas essas coisas com a finalidade de mostrar para as outras igrejas que ter esse grupo no centro dela, ensinando, não é uma boa. Porque Jesus vai dizer o seguinte, versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão. Eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. Irmãos, Jesus já teve que tratar isso 2 vezes com 2 igrejas. O que Jesus está dizendo aqui num bom português? Está na hora de acabar com essa bagunça no meio da igreja. Eu não quero mais ter que olhar para dentro de uma igreja e encontrar nicolaíta tendo púlpito. Então Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer isso, eu vou matar esses seguidores dessa mulher, eu vou fazer com que ela sofra
uma doença seríssima. Eu vou pôr em tribulação os que estão seguindo essa mulher. E vocês, igrejas que estão olhando tudo isso, aprendam uma coisa: doutrina é coisa séria. É por isso que Jesus vai dizer isso. E aí, versículo 24 a 29, Jesus traz uma palavra aos que não se corromperam naquela igreja. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que é o seguinte: sempre vai ter gente fiel a Deus, mesmo que a coisa comece a ser pervertida. Mesmo que a igreja comece a ser pervertida na sua idolatria, em práticas erradas, sempre vai ter um grupo fiel ao Senhor Jesus. Eles podem parecer poucos, eles podem parecer fracos, mas são com esses que Jesus tem compromisso, com aqueles que dizem: nós não faremos isso. E aí Jesus vai dizer: digo a vós outros que não têm essa doutrina e não conheceram as coisas profundas de Satanás. Jesus agora está falando para os seus fiéis, e ele vai dizer que esses crentes fiéis que resistiam, eles não tinham a doutrina, ou seja, eles se recusavam a aceitar o ensino, eles não estavam ali participando do culto de doutrina dessa mulher, eles não estavam ali na classe de escola dominical que ela liderava, eles não estavam no pequeno grupo que aquela mulher dava palavra, eles não estavam. Eles não toleravam o ensino, porque eles tinham uma boa doutrina no seu coração. Jesus vai dizer que eles não conheceram as coisas profundas de Satanás, como eles mesmos dizem. Ou seja, se a primeira instância eles não querem a doutrina, em segunda instância eles não querem a prática. Então entenda, irmão, que a tua prática de vida tem que estar completamente casado com aquilo que você professa. Se você professa a fé em Jesus, mas ao mesmo tempo não vive uma vida íntegra lá fora, e você barganha a tua fé sempre que isso é necessário, tem um problema aí. Fé e prática tem que ser um casal. Entenda, querido, que esse texto está nos mostrando que tinha até um ditado naquela igreja. Tinha até um ditado entre eles ali. Porque o texto vai nos dizer o seguinte: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sondamente de corações, e vos darei segundo as vossas obras. Digo a todos vós, outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, ou seja, ao ditado que eles estão dizendo aqui, as coisas profundas de Satanás. Irmãos, em suma, o que aquela mulher ela estava dizendo? Que era necessário conhecer as coisas profundas de Satanás. Eu fico imaginando alguém dizendo isso num púlpito, e alguém com o braço cruzado dizendo assim: faz sentido. Um pregador no púlpito dizendo: vocês precisam conhecer as coisas profundas de Satanás. E aí o crente lá assim, faz sentido isso aí, hein? Possível um negócio desse. Mas tinha uma intenção por trás, uma intenção até boa. Sabe por quê? Porque quando aquela mulher dizia: olha, vocês têm que conhecer as coisas profundas de Satanás, ela estava dizendo: ao conhecer as coisas profundas de Satanás, vocês vão ter condição de lutar contra ela. Olha aí que bacana, hein? Pecar para ganhar força contra o pecado. Usar aquilo que é prejudicial para você, para que você ganhe anticorpos para lutar contra ela. Bonito demais. Então era isso que ela estava incentivando: olha, vão lá conhecer, vão lá ter a experiência de vocês, para que vocês consigam depois lutar contra essas coisas. Que teologia bacana. Sem responsabilidade nenhuma, sem santificação nenhuma. Simples assim. E Jesus está dizendo: continue aí, continue fazendo isso. Jesus encerra o texto bíblico, a sua carta, fortalecendo os fiéis. Jesus vai dizer que não vai ter mais outra carga em cima desses crentes, ou seja, vocês já estão com um fardo pesado com essa mulher aí, com essas doutrinas, eu não vou dar mandamento novo para vocês. Só continua firme aí contra essa mulher.
Conserva o que você já tem, ou seja, preserva a prática e a fé que vocês já receberam. E aí vocês vão receber algo interessante. Vocês terão autoridade de governo lá na Nova Jerusalém. Essa palavra não está aqui, ou seja, Nova Jerusalém não está aqui, mas é a promessa de Jesus. Porque no verso 26 vai dizer: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. O que Jesus está prometendo aqui? Ele está dizendo que, assim como ele vai governar plenamente na Nova Jerusalém, todos aqueles que foram fiéis aqui e não se contaminaram com essas heresias, também vão se sentar com ele para governar. Agora a gente não vai ser mais perseguido. Agora aqueles crentes fiéis que disseram não, nós não aceitamos essas doutrinas, custe o que custar, esses vão estar sentados com ele, governando, regendo com cetro de ferro, ou seja, mão poderosa. E aí, no versículo 28, Jesus vai dar uma palavra que talvez seja a mais difícil de interpretação, que é: dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Irmãos, de várias explicações que nós temos à disposição, talvez a que mais seja coerente e seja mais inteligível para nós, seja aquela que diz que as estrelas, no Antigo Testamento, as estrelas eram sinônimos de realeza. Eram sinônimo de realeza. Acompanhavam os cetros dos reis. E se os crentes irão governar com Cristo, eles também vão receber a glória e o reconhecimento do cetro a partir da estrela, de que eles são governantes também. Então Jesus, ele traz um pacote completo. Não é só sentar no trono. Vocês vão ter essa autoridade, que é essa estrela da manhã. Deus Pai deu para Jesus, e Jesus estará nos dando no momento oportuno. Isso tem a ver com a nossa vida lá na Nova Jerusalém. E o texto finaliza com a chamada habitual que o Espírito faz, que é ouvir. Você que acabou de ouvir esse sermão, ouça o que o Espírito tem para você. O que eu quero concluir então nessa noite, irmãos? O que essa carta para essa igreja nos ensinou, ou nos ensina constantemente? Primeiro, Jesus acompanha. Olha, interessante demais isso aqui, presta atenção nisso aqui. Jesus acompanha de perto o seu progresso, o progresso da igreja, e elogia por isso. A igreja que atende aos critérios de Jesus, tanto de serviço dentro dela, quanto serviço fora dela, é uma igreja que está sendo acompanhada por Ele, está sendo vista por Ele. Quando nós saímos para evangelizar, quando nós estamos evangelizando o nosso trabalho, quando nós falamos do reino de Deus, quando nós estamos exercendo nossos dons na igreja, Jesus está aqui, ó. Muito bom. Como se Jesus estivesse fazendo um checklist. Muito bom isso aqui. Excelente esse progresso que você está fazendo. Jesus, ele acompanha de perto o progresso da igreja. Segunda coisa que nós aprendemos, depois de saber que Jesus acompanha esse progresso nosso, o progresso da igreja, apesar do progresso em muitas áreas da igreja, a própria igreja precisa se manter vigilante com a sua doutrina. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não adianta a igreja bater no peito e dizer: somos bons de doutrina, aliás, somos bons de trabalho lá fora, fazemos muita coisa, evangeliza, participa dos ministérios na igreja, é um crente que se preocupa em estar progredindo nessas áreas, mas quando vai olhar para a doutrina da igreja e do crente, é uma doutrina fraca. Ou seja, é um trabalho que não tem consistência doutrinária, de dizer isso está certo, isso está errado. De ver alguém no púlpito dizendo: vocês precisam conhecer as profundezas de Satanás. E essa igreja: peraí, mas está certo ou está errado isso aqui?
Essa igreja não tinha essa firmeza doutrinária. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Apesar do progresso em muitas áreas, a igreja precisa se manter vigilante com a sua doutrina. Terceiro e último lugar, a respeito de conclusões, o que esse texto nos ensina. Aqueles que forem fiéis até o fim serão recompensados. Até o fim, eles vão receber recompensa. Por mais que a recompensa não venha aqui, ela vai vir no fim. Eu quero então aplicar esse texto. O que Deus quer que eu e você façamos? Agora é com você. Agora é o momento onde nós fechamos a Bíblia e dizemos: a partir de agora é com você. Em primeiro lugar, primeira aplicação que eu faço para nós nessa noite: não pare de progredir em sua vida com Deus. Quantos de nós aqui, se a pergunta for feita, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Quantos aqui vão levantar a mão e dizer: eu estou plenamente satisfeito com a minha vida espiritual, com o progresso que eu tenho? Como é que você pode manter a sua vida espiritual, a sua vida com Deus em constante progresso? Como é que você pode fazer isso? Vou te dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é: se empenhe em estudar a Bíblia toda. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Não precisa levantar a mão, não. Se você não leu, está faltando progresso nessa área. Pega aí, baixa na internet um modelo, onde se você ler X capítulos por dia, em um ano você vai ler toda. Mais ou menos 3 capítulos por dia você consegue ler ela toda, em um ano. Segunda coisa que você pode fazer em relação ao progresso da sua vida com Deus: crie metas de leitura teológica. Aí você vai me dizer: não, mas teologia é um trem difícil demais. Não é difícil não, irmãos. Teologia não é difícil. É um exercício que você faz e que você vai ganhando consistência. Ler teologia, que eu digo, pega a Confissão de Fé de Westminster, vai ler. Pega os outros símbolos de fé que nós temos, cânones de Dort, os Breve e o Catecismo Maior. Pega lá, vai ler. Vai ler livro de teologia, vai ler aquele livrinho que está lá no fundo lá, pode comprar ele depois no final. Se aprofunde no conhecimento teológico, meu irmão. Jesus vai te elogiar por isso. Progrida na sua vida de oração, no jejum. Você ora bem? Você já jejuou na sua vida? Experimente fazer isso. Finalmente, progrida na sua vida de serviço na igreja e no evangelismo. Isso é trazer progresso para a sua vida com Deus. Serviço na igreja e evangelismo lá fora. Segunda aplicação que eu faço para você e para mim nessa noite: não seja pastoreado por pessoas que podem te conduzir para uma vida de pecados. Jezabel fazia isso muito bem. Não seja pastoreado por pessoas que querem te ver longe de Cristo, amigos que querem te ver longe de Cristo, amigos que são mais parecidos com Jezabel do que você imagina. Pessoas que estão te dando conselhos de você não precisar ir para a igreja, de você não se envolver com o ministério, de é melhor você fazer aquela tal atitude, ter aquela atitude em vez dessa. Você sabe quem é a Jezabel da sua vida, você sabe quem é. Pode ser amigo, pode ser patrão, pode ser aquele teólogo que você gosta do YouTube, pode ser aquele cara famosinho do Instagram que você gosta de ouvir ele de vez em quando. Cuidado. Verdadeiros amigos, verdadeiros pastores, sempre vão levar você para os pés de Jesus, mesmo que isso doa. Melhor a dor da verdade do que o afago da mentira que leva você para longe de Jesus. Em último lugar, espere a sua recompensa no futuro. O crente não pode ser imediatista, irmãos, mas esperançoso no futuro. É na segunda vinda de Jesus onde nós vamos receber as recompensas que estão prometidas aqui. Aqui vai ser perseguição mesmo. Aqui vai ser gente contra nós. Aqui vão ser pessoas que, se você não aderir aos movimentos que eles representam, você não tem vez.
como eles aqui viviam. Se eles não aderissem aos movimentos comerciais, às associações comerciais, eles eram excluídos. Mas quem que você vai ouvir? Os que te incentivam a ir para lá, ou os que te incentivam a vir para cá? Saiba que cada um promete uma recompensa. Normalmente as recompensas que a Jezabel promete são recompensas imediatas. É barriga cheia lá dos banquetes dos ídolos, é satisfação sexual lá nas festas de igual modo. São prazeres imediatos, são recompensas imediatas, mas Jesus está dizendo: olha, espera, a recompensa vai ser no futuro, vale a pena você lutar agora, porque depois a glória por vir não vai se comparar ao que nós temos aqui. Essa é uma palavra para que você de fato comece a sua semana renovado, incentivado a dizer não para aquilo que Deus abomina e dizer sim ao progresso com a sua vida com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós te pedimos que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração nessa noite e nos desafie a viver justamente aquilo que o Senhor propõe na sua palavra para nós. Que esse progresso espiritual seja visto em cada um dos meus irmãos aqui. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.